No cenário político e tecnológico brasileiro, um movimento inesperado chama a atenção e promete revirar o jogo. A recente decisão de Xandão, um personagem influente na política, sobre Elon Musk, não é apenas uma jogada de mestre, mas também um reflexo de uma estratégia mais ampla que pode desestabilizar as bases de um certo bolsonarismo que parece resistir a mudanças. Reviravolta, Xandão joga certo e dá checkmate em Musk, bolsonaristas vão chorar, o que se desenrola diante de nossos olhos é um verdadeiro checkmate que pode desencadear uma onda de reações. Descontentamento entre os apoiadores de Bolsonaro. Xandão, com sua habilidade política, conseguiu articular uma estratégia que não só coloca Musk em uma posição desconfortável, mas também ressalta a fragilidade das alianças políticas que sustentam o bolsonarismo. A decisão de confrontar Musk, que representa não apenas uma figura poderosa no cenário global, mas também um símbolo de inovação e tecnologia, demonstra um entendimento profundo das dinâmicas de poder. Esse movimento não surgiu do nada, é o resultado de um planejamento cuidadoso que visa desestabilizar o status quo. Ao dar checkmate em Musk, Xandão não está apenas atacando uma figura de proa do setor tecnológico, mas também desafiando a narrativa bolsonarista que tem dominado o debate político nos últimos anos. Essa narrativa, que frequentemente se baseia na polarização e na criação de inimigos externos, pode encontrar-se em uma posição vulnerável diante da lógica e da estratégia bem articulada de Xandão. Com isso, os bolsonaristas podem se ver obrigados a repensar suas posições e estratégias, o que inevitavelmente os levará a chorar por uma era que pode estar chegando ao fim. A liderança de Bolsonaro sempre se apoiou na capacidade de mobilizar suas bases em torno de uma narrativa de vitimização e luta contra inimigos externos. No entanto, a jogada de Xandão cria um novo tipo de adversário, um que não se encaixa perfeitamente na moldura que os bolsonaristas costumam usar para descrever suas batalhas políticas. O impacto dessa reviravolta pode ser devastador para os apoiadores de Bolsonaro, que verão seu líder enfrentando um adversário que não é apenas um político, mas também um ícone global. Esse choque de titãs pode incitar uma onda de desespero entre os bolsonaristas, que podem se sentir perdendo terreno em uma batalha que parecia certa. O choro que se segue a essa reviravolta não é apenas uma expressão de frustração, mas também um sinal de que a narrativa que sustentou sua ascensão pode estar se desintegrando. Ao lidar com essa nova realidade, é provável que os bolsonaristas se sintam compelidos a reavaliar suas estratégias, o que pode levar a um fortalecimento das divisões internas e, por consequência, a um possível desgaste no apoio popular. A decisão de Xandão de confrontar Musk não apenas altera o jogo, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a política brasileira. Esse movimento pode desencadear uma série de reações em cadeia, onde outros líderes e figuras políticas podem se sentir inspirados a desafiar o status quo. O checkmate dado por Xandão pode ser um catalisador para uma nova era de reavaliação política, onde o diálogo e a estratégia começam a substituir a polarização e o confronto direto. Além disso, essa reviravolta pode criar um espaço para novas alianças e coligações que até então pareciam improváveis. O cenário político brasileiro é notoriamente volátil, e esse tipo de movimento pode rapidamente mudar as dinâmicas de poder. Com um adversário tão influente como Musk no centro do debate, é provável que outras figuras políticas comecem a recalibrar suas abordagens, buscando formas de se alinhar com a nova realidade criada por Xandão. A reviravolta provocada por Xandão ao jogar certo e dar checkmate em Musk não é apenas um evento isolado, é uma mudança de paradigma que pode redefinir o futuro da política brasileira. Os bolsonaristas, agora diante de um adversário inesperado, terão que lidar com as consequências dessa nova dinâmica. O choro que se avizinha pode simbolizar não apenas a perda de uma batalha, mas o início de um novo capítulo na história política do Brasil. À medida que avançamos nesse cenário em constante evolução, é vital observar como essas interações moldarão não apenas o discurso político, mas também a percepção pública das figuras envolvidas. A narrativa está mudando, e com ela, as possibilidades para um futuro mais dinâmico e menos polarizado na política brasileira. O checkmate de Xandão, portanto, pode ser o ponto de partida para uma nova era de diálogo, inovação e, quem sabe, um futuro mais promissor para todos. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. A reverberação do checkmate, implicações a longo prazo e a resiliência política. À medida que a situação avança, as implicações do checkmate de Xandão sobre Musk se desdobram em várias camadas complexas que merecem uma análise mais profunda. O que ficou evidente é que essa jogada não só impacta o presente, mas também molda o futuro da política brasileira de maneiras que ainda estamos começando a entender. A reação dos bolsonaristas, que já começou a se manifestar em forma de desespero e confusão, pode criar um vácuo que outros atores políticos podem explorar. Essa dinâmica não é apenas uma luta pelo poder político, mas também uma batalha pela narrativa que definirá a próxima fase da política no Brasil. Enquanto muitos podem prever uma fragilidade na base bolsonarista após essa reviravolta, é crucial reconhecer a resiliência que esse grupo já demonstrou ao longo dos anos. O apoio a Bolsonaro se baseia em uma série de fatores emocionais e ideológicos que vão além da mera política. A retórica de vitimização e a construção de um inimigo comum têm sido ferramentas poderosas que mobilizam seus apoiadores. E, mesmo diante de um adversário como Xandão, que desafia a narrativa tradicional, é possível que os bolsonaristas se reorganizem e fortaleçam suas linhas de defesa. É importante considerar que a capacidade de adaptação é uma característica inerente à política. Os bolsonaristas podem começar a reverter a situação, utilizando a figura de Musk como um novo inimigo externo. Isso não só ajudaria a galvanizar suas bases, mas também pode criar um novo ciclo de mobilização que, em vez de enfraquecer, poderia reenergizar o movimento. O choro, portanto, pode se transformar em uma nova onda de ativismo, onde a narrativa do nós contra eles ganha nova vida. A cobertura midiática sobre essa reviravolta será um fator determinante para moldar a percepção pública e o futuro político. A maneira como a mídia abordará a jogada de Xandão e a reação dos bolsonaristas pode influenciar profundamente a opinião pública. A narrativa que emergir desse confronto não será apenas sobre quem venceu ou perdeu, mas sobre as ideias que estão sendo discutidas e como elas ressoam com a população. As redes sociais, em particular, desempenham um papel vital nesse processo. Com a rápida disseminação de informações e opiniões, as mensagens podem ser moldadas e manipuladas em tempo real, criando uma nova realidade que pode desviar da verdade factual. Portanto, a capacidade de Xandão de controlar a narrativa em torno de sua jogada será essencial. Se ele puder posicionar sua decisão como uma defesa da democracia e da inovação contra forças retrógradas, isso poderá solidificar sua posição e atrair novos aliados. Essa reviravolta proposta por Xandão também deve servir como um chamado à ação para novas lideranças emergentes no Brasil. A política brasileira está em um estado de transformação, e as figuras que conseguirão navegar nesse novo ambiente serão aquelas que se mostrarem capazes de articular visões inovadoras e mobilizar suas bases de forma eficaz. A presença de Musk, um ícone de inovação tecnológica, em meio a essa disputa, pode servir como um catalisador para que novos líderes se posicionem em defesa de ideias progressistas e inovadoras. A possibilidade de uma nova coalizão política emergir desse cenário é palpável. Líderes que possam unir forças em nome de uma agenda que priorize a inclusão, a tecnologia e a sustentabilidade podem encontrar um terreno fértil para crescer. O checkmate de Xandão, portanto, é mais do que uma simples vitória, é uma oportunidade para redefinir o debate político no Brasil e para a ascensão de novas vozes que possam trazer uma mudança real. O checkmate de Xandão em Musk é um acontecimento que ressoa além do momento atual, sinalizando uma possível transformação no panorama político brasileiro. As reações dos bolsonaristas, a adaptação da mídia e o surgimento de novas lideranças estão todos interligados em um ciclo que poderá definir os rumos do Brasil nos próximos anos. A capacidade de navegar essas complexidades e de emergir como um líder em um ambiente em constante mudança será crucial. O choro dos bolsonaristas pode ser apenas o primeiro ato de uma peça muito mais longa, onde a política, a inovação e a luta por uma visão compartilhada do futuro se entrelaçam. À medida que continuamos a observar e a participar dessa evolução, é fundamental manter o foco em como cada movimento pode impactar não apenas a política, mas também a sociedade como um todo.
O futuro pode ser incerto, mas as possibilidades são vastas e intrigantes. Das implicações sociais à inovação política, o legado de Xandão e Musk, ao refletirmos sobre a reviravolta que Xandão deu ao enfrentar Musk, é essencial considerar não apenas as dimensões políticas, mas também as sociais e culturais que este embate acarreta. A relação entre política e inovação tecnológica é mais do que uma interação superficial, trata-se de um campo fértil para a transformação social. O que está em jogo não é apenas uma disputa de poder, mas a própria moldagem do futuro da sociedade brasileira. A ascensão de Musk simboliza uma era onde a tecnologia não é apenas um meio, mas um protagonista nas narrativas políticas. A forma como ele se posiciona nos debates sobre liberdade de expressão, privacidade e inovação tecnológica reverberam nas instituições políticas ao redor do mundo. Xandão, ao se opor a uma figura tão emblemática, não apenas desafia Musk, mas também questiona as premissas da tecnologia como pilar indiscutível do progresso. Esse embate pode servir como um importante lembrete de que a tecnologia deve ser uma ferramenta a serviço da sociedade, e não um objetivo em si mesma. O papel de Xandão, portanto, transcende o plano político. Ele pode ser visto como um defensor de uma abordagem mais crítica e consciente em relação ao uso da tecnologia na política. Essa perspectiva é fundamental para garantir que inovações tecnológicas sejam empregadas para o bem comum e não para a manutenção de estruturas de poder que favoreçam apenas uma elite. O desafio de Xandão a Musk pode também inspirar um novo tipo de mobilização entre as massas. Ele pode servir de exemplo para outros líderes que desejam desafiar a narrativa dominante e buscar um diálogo mais inclusivo. A política participativa, que envolve a população em decisões e discussões, pode ser reenergizada por essa nova dinâmica. As plataformas digitais, que já desempenham um papel crucial na comunicação política, podem ser utilizadas para facilitar esse engajamento. A ideia é que a política não seja vista apenas como uma arena de confrontos entre figuras proeminentes, mas como um espaço onde a voz do cidadão é fundamental. A reviravolta de Xandão pode atuar como um farol para aqueles que anseiam por uma representação mais autêntica e uma política que reflita os desejos e necessidades da população. A participação ativa do povo na política não só democratiza o processo, mas também enriquece a própria prática política, tornando-a mais responsiva e relevante. Estamos em um momento histórico em que a democracia enfrenta desafios sem precedentes, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O embate entre Xandão e Musk simboliza uma luta maior pela defesa dos valores democráticos em um contexto onde a desinformação e a polarização estão em alta. O papel de figuras como Xandão é crucial para lembrar à sociedade que a democracia não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo que requer vigilância e participação ativa. A resistência à opressão e as narrativas que buscam deslegitimar o debate democrático é fundamental para a manutenção de uma sociedade justa e equitativa. A reviravolta de Xandão pode ser vista como um chamado à ação para todos os cidadãos que acreditam na importância de lutar pela democracia. A resiliência da democracia, portanto, não depende apenas de líderes políticos, mas da mobilização e engajamento de uma sociedade consciente e ativa. À medida que a história se desenrola, o embate entre Xandão e Musk oferece um terreno fértil para reflexões sobre o que significa ser um cidadão em uma democracia moderna. A interação entre política e tecnologia, a mobilização das massas e a resistência democrática são temas que devem ser constantemente revisitados à luz de novas realidades e desafios. O futuro da política brasileira, moldado por eventos como esse, pode se tornar um espaço onde a inovação, a crítica e a participação se entrelaçam para criar uma sociedade mais justa e inclusiva. A reviravolta de Xandão não é apenas uma vitória pontual, é um convite para que todos nós nos tornemos agentes da mudança, contribuindo para a construção de um futuro mais promissor. O que podemos esperar é um cenário em que a política se torna uma extensão da vontade popular, onde cada voz tem seu valor e cada ação pode desencadear um impacto significativo. Assim, ao olharmos para o futuro, que possamos abraçar a incerteza com coragem e determinação, cientes de que cada passo dado na direção da inclusão e da inovação política é um passo em direção a uma sociedade mais resiliente e democrática. O legado de Xandão e Musk, portanto, pode ser uma lição sobre o poder do diálogo, da crítica e da participação, elementos fundamentais para a construção de um amanhã mais esperançoso.